Agora, tem uma história que ontem nós recebemos durante o Brasil Urgente uma informação de que tinha acontecido um acidente gravíssimo na região de Campinas. Mas o acidente não foi só grave, como impressionante. O motivo do acidente foi impressionante. A Carla Ramil está aqui, nós vamos descer a tela direto de Campinas, um abraço ao pessoal de Campinas. Eu gostaria que Carlinha, por gentileza, que você contasse como é que aconteceu esse acidente, que começou por uma infração de trânsito. Então vamos ver, vamos esperar que a Carla conte, e eu quero entender realmente a história que o Ari me contou aqui. Pois não, Carlinha? Boa noite, Datena. Boa noite a todos. Olha, a história realmente foi uma tragédia, né, Datena? Segundo informações dos familiares e também da polícia, né, do Francisco Rômulo de Oliveira, de 25 anos, que teria ocasionado esse acidente, ele morava em Mogi Guaçu, teria pegado o carro do patrão dele sem autorização e ido para São Paulo. Carla. Quando ele chegou aí na capital... Carla. Oi, pode falar. Só vamos entender. Você vai falando e nós vamos pontuando a nossa conversa aqui. O cara pegou o carro do patrão. Não sei se o patrão sabia ou não. A Carla vai dizer aí. Então ele pegou o carro do patrão em Mogi, que aqui pertinho tem uma cidade muito bonita. Veio para São Paulo. E aí? Chegando aí, Datena, ele ocasionou um acidente de trânsito na Marginal Tietê. Segundo que os familiares disseram à polícia aí em São Paulo, ele estaria sob o efeito de álcool e drogas e ocasionou esse acidente. O patrão foi aí então para buscá-lo, pagou a fiança dele da delegacia e estava voltando para Mogi Guaçu. Só que na saída para São Paulo, ele pulou do carro em movimento, Datena, e fugiu. Peraí, deixa eu entender. Então ele veio aqui, bateu o carro, estaria bêbado e drogado ao mesmo tempo, né? Essa informação da própria família. Bom, o patrão saiu de lá, porque um bom patrão chegou aqui e falou assim, eu vou pagar a fiança. Essa história de colocar as pessoas em liberdade mediante a fiança é lei, mas isso funciona sempre, né? É a mesma coisa que você soltar um cara e de repente o cara sair e matar a mulher, né? O cara cometeu absurdos, bateu na mulher e tal, e você solta o cara vai lá e mata a mulher. Você solta determinada pessoa, o cara vai lá, saidinha temporária, o cara vai lá e comete um crime. O cara já tinha batido o carro, provocado um acidente de trânsito. Será que ninguém ali teve o discernimento para ver que o cara não podia ser liberado? Mesmo mediante ao pagamento de fiança, que ele tinha que ser retido pela condição que ele estava, mas o patrão foi lá e assumiu. Pronto, e aí liberaram o cara porque é lei. Mas veja o que aconteceu depois que o cara foi liberado. Veja, Carla. Isso mesmo, Datena. Depois que ele foi liberado, ele veio com o chefe dele, estava voltando para Mogi Guaçu. Mas aí na saída de São Paulo, o que aconteceu? Ele pulou do carro em movimento e fugiu. O patrão, né, o chefe, tentou parar o carro, foi com uma outra pessoa atrás dele, mas ele saiu correndo pela pista e não houve como pegá-lo. Aí nesse sentido, ele foi até o posto da Polícia Rodoviária, que fica no quilômetro 37 da rodovia Anhanguera, ali próximo a Cajamar, e bem no momento que ele chegou, o ônibus da aviação Cometa estava parando para deixar 3 policiais ali no posto rodoviário. Foi nesse momento, Datena, que ele entrou nesse ônibus. Bom, ele entrou no ônibus, você está vendo o que aconteceu aí. Você entendeu bem? O sujeito veio para São Paulo, bêbado e drogado possivelmente, bateu num carro na marginal do Rio Tietê. A polícia foi lá e prendeu o cara. O patrão saiu de Mogi, veio para cá e falou assim, olha, vou levar o cara para casa. Mas será que ninguém percebeu que não podia soltar o cara bêbado e drogado? Ele no carro do patrão, na primeira oportunidade, pulou do carro, entrou num ônibus e aí, acho que ele atacou o motorista, por isso que foi provocou esse acidente, onde o ônibus caiu numa ribanceira aí de 6, 7 metros, matou além dele mais 2 pessoas e feriu mais de 20. É isso mesmo, Carlinho, ou não? Ele atacou o motorista aí, enquanto tem as imagens e a Carla falando na janela da notícia aí. Sim, foi isso mesmo, Datena. Nesse momento, ele entrou no ônibus, até o motorista perguntou se ele era policial rodoviário também, porque ele não pagou a passagem, cobrou dele a passagem e ele foi para o fundo do ônibus. Por 2 vezes, ele foi até o motorista, perguntou se estava demorando, se ia demorar muito para chegar a Campinas. Na terceira vez, isso segundo testemunhas, né, segundo passageiros que estavam dentro do ônibus. Aí esses passageiros contaram que na terceira vez, ele simplesmente pulou em cima da direção, tentou tirar o volante do motorista. O motorista
motorista, com muito sacrifício, tentou se desvencilhar, mas não deu. Ele perdeu o controle do veículo, bateu, né, no guarda-reio, que não conseguiu segurar e, infelizmente, Datena, no quilômetro 79 da rodovia Anhanguera, havia uma ribanceira de aproximadamente 6 metros de profundidade e o ônibus caiu, matando aí 2 pessoas na hora e uma morreu a caminho do hospital e outras 28 ficaram feridas. Ele morreu? Ele morreu? Ele morreu, Datena. Ele morreu na hora. Era o que ele queria. Era o que ele queria. Mas, ô Carla e amigos da Band em todo o território nacional, no Brasil inteiro, aliás, muito obrigado pela audiência. Eu vou te dizer uma coisa, Carlinha. Tá certo que as leis são ultrapassadas, que o Código Penal é ultrapassado e tal. Tá certo que o cara sob fiança ele pode ser liberado. Mas a gente tem uma cultura de soltar muito mais do que prender. Será que, repito, ninguém imaginou que um cara doidão de droga e de álcool, aparentemente, que já tinha provocado um acidente em São Paulo, vou falar, tá bom, vou arbitrar a fiança, mas esse cara vai ficar aqui até ele ficar legal, porque do jeito que ele está, ele não pode ir embora. Não. A cultura de soltar, o cara pagou fiança, solta o cara, né? Soltou o cara, o patrão jamais imaginava que ele pulasse do ônibus, do carro dele, patrão. Ele foi, subiu no ônibus e quase mata todo mundo, porque morreram 3 pessoas, inclusive ele, 2 mais ele, 2 pessoas que não tinham nada a ver com o peixe. Como é que o cara podia imaginar que um maluco fosse entrar dentro do ônibus e se atracar com o motorista e o ônibus fosse cair na ribanceira? Né? E além disso eu vi criança ali, são 28 passageiros feridos. Então é a cultura do põe na rua. E essa cultura do põe na rua, é legal o cara pagar a fiança e sair, está na lei. Mas é lógico, é justo. Não era melhor esperar o cara parar de sair daquela crise de droga e bebum para depois liberar? Falar, tá bom, nós vamos arbitrar a fiança, mas não agora. Do jeito que esse cara está, ele não pode sair. Deixaram sair, porque a cultura é liberar, vai, esvazia, não põe na cadeia não, libera logo, coloca na rua. Liberaram, o cara pulou do carro do patrão, que não tem nada a ver com o peixe, ele foi lá fazer o que qualquer bom patrão faria, né? Dar socorro ao cara. O que eu digo, o que eu coloco em xeque aí, é se o cara tinha alguma condição psicológica de sair para a rua, né? De voltar à rua. Óbvio que ele não tinha. Se ele pulou do carro do patrão, entrou no ônibus e quase matou 32 pessoas, matou 2 sem ter nada a ver com o peixe, feriu 28 pessoas, inclusive crianças. E tem alguém em estado grave, ô Carlinha? Olha, Datena, segundo as informações da concessionária que administra o trecho, né, que é a Autoban, 31 pessoas ficaram feridas, né, levemente, apenas essas 3 que morreram, né, elas foram liberadas e encaminhadas para hospitais de toda a região, porque esse acidente foi tão grande que contou com a ajuda de policiais de Jundiaí, de Vinhedo, Valinhos, Campinas, então essas pessoas foram distribuídas. Mas uma história interessante, Datena, é que uma das vítimas que morreu, o Edson, de 34 anos, já estava há algum tempo sem ver o filho, e ele viria de São Paulo para Hortolândia para comemorar o aniversário de 8 anos da criança e acabou falecendo. E o que as 2 pessoas que morreram têm a ver com isso, né? E o que o pessoal todo que correu risco de morte dentro do ônibus, poderia ter morrido mais gente, uma tragédia pior ainda, porque 3 pessoas mortas já é uma tragédia, né? Agora, poderia ter sido uma tragédia inimaginável. É a cultura de soltar, põe na rua, pagou fiança, põe na rua, vai saber como é que o cara está ou não. Carlinha, muito obrigado, daqui a pouco tem a reportagem completa. Muito obrigado e parabéns à excelência do jornalismo que nós temos aí em Campinas. Um abraço grande. Agora, isso é uma prova de que essa lei que coloca todo mundo na rua, principalmente com crime de trânsito, tem que ser revista imediatamente. Essa lei seca, por exemplo, não está funcionando e tem que ser mais pesada para quem entra em carro bêbado, atrapalhado ou drogado. Um cara pegou o carro do patrão dele, lá em Mojimirim, que é aqui do lado, uma belíssima cidade também. Veio para São Paulo, bateu o carro na marginal do Rio Tietê. Segundo a própria família, ele estaria bêbado ou drogado, pela informação da repórter de Campinas, né? O patrão dele veio aqui, pagou fiança e mesmo aparentemente bêbado e drogado, o cara foi liberado sob fiança. Quando o patrão voltava para Mogi, num posto de pedágio, o cara pulou do carro. O sujeito que causou o acidente aqui esperou o ônibus da Cometa passar
entrou no ônibus da Cometa, não pagou a passagem, né? Pensaram até que fosse um policial, não era, é claro que não era, e doidão do jeito que ele estava, ele pulou em cima do motorista e provocou um acidente grave, onde ele morreu, mais 2 pessoas morreram e 33 ficaram feridas, inclusive crianças a bordo. Como é que pode? Mais se coloca os outros na rua do que se prende. Deixa eu ver, na tela. Durante a manhã, muitos curiosos foram até o local onde aconteceu o acidente. O material utilizado para socorrer as vítimas ontem à noite ainda estava espalhado pelo canteiro lateral. Com a luz do dia, foi possível analisar o tamanho da tragédia. Essa canalização de água pluvial feita de cimento foi arrancada com a força da batida. Na hora do acidente, mais de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer os feridos. As polícias rodoviária e militar de várias cidades da região também deram cobertura na ação. 2 homens não resistiram e morreram na hora. Um terceiro passageiro perdeu a vida a caminho do hospital. Outras 28 pessoas foram levadas a unidades de saúde de municípios vizinhos. Quem estava no ônibus conta o desespero no momento do acidente. Eu só vi o ônibus descer aqui, ó, desceu lá pra baixo. Não sei o que aconteceu. A gente ferido, da criança, gente chorando. O veículo da aviação Cometa vinha de São Paulo para Campinas com 34 pessoas. O acidente foi por volta das 5h30 da tarde, neste trecho, quilômetro 79 da rodovia Anhanguera, altura de Vinhedo. O ônibus arrastou a barreira de ferro, invadiu o canteiro lateral até cair nesta ribanceira, que tem cerca de 6 metros de profundidade. De acordo com o motorista do ônibus, um dos passageiros, Francisco Rômulo de Oliveira, de 25 anos, teria puxado a direção do veículo. Olha, eu vinha pilotando aqui nessa altura desse quilômetro e do nada ele saiu e puxou a direção. Um passageiro? É, um passageiro. Chegou a dizer alguma coisa? Não falou nada. A Polícia Civil de Vinhedo vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente. Olha, é assim que funciona. Pagou fiança, foi liberado, não é? Mas você tem que tomar cuidado. Como é que você tem que analisar se o cara que você vai liberar sob fiança tem condição psiquiátrica de sair do local, tem condição psicológica de sair do local, se sob o efeito do que ele está e já provocou acidente, ele pode ser colocado na rua. Se não, espera assim, ó, vamos mandar um médico analisar para ver se esse cara não vai provocar outra coisa mais grave, não é? Se não tivesse colocado o cara na rua, ele não teria pego um ônibus lá, pulado do carro do patrão, pego um ônibus em Campinas e provocado o acidente. Para a família do cara que provocou esse acidente, morreu também, o álcool e as drogas podem ter levado o rapaz a cometer tamanha insanidade. Como é que liberaram, mesmo sob fiança, um cara sob efeito de álcool e droga? Na tela. Francisco Rômulo de Oliveira, de 25 anos, entrou no ônibus no quilômetro 37 da rodovia Anhanguera, na região de Cajamar. O jovem aproveitou a parada do veículo no momento em que 3 policiais desceram na base da polícia rodoviária. De acordo com testemunhas, o homem levantou por 2 vezes e conversou com o motorista. Ele até perguntou se faltava muito para chegar a Campinas. Na 3ª vez, esbarrou no condutor e agarrou o volante, levando o ônibus para a ribanceira. De acordo com informações de um amigo, o jovem já tinha se envolvido em um acidente de trânsito no mesmo dia em São Paulo. O chefe dele foi à capital paulista para buscá-lo e voltava para Mogi Guaçu. Mas no caminho, Francisco saltou do carro. Ele pulou do carro no pedágio, quando diminuiu passar o pedágio, ele saiu correndo. Aí os meninos tentou pegar ele, não conseguiu. Aí agora ele pegou essa carona no ônibus e fez isso aí. Segundo a família, Francisco era um homem calmo e trabalhador. Nascido na cidade de Umarizal, no Rio Grande do Norte, há cerca de 1 ano ele morava em Mogi Guaçu, onde trabalhava em uma loja de roupas. Para o avô do jovem, a bebida alcoólica e as drogas podem ter sido os motivos da tragédia. Ele usava droga e misturou a droga com bebida agora na Quinta-feira Santa e ficou louco desse jeito, pegou o carro do patrão, foi para São Paulo e bateu o carro por lá, sem saber nem quem bateu, né? O amigo do jovem afirma que ultimamente Francisco apresentava comportamento estranho. Ultimamente a gente estava conversando com ele, ele percebeu que ele estava com algum problema, né? Mas ele não chegou a falar para nós o que era, o que não era. E a gente estranhou a atitude dele, né? Aí ele falou, tal dia eu falo com você aí. O último dia que eu falei com ele foi quinta-feira à noite. O homem era casado e já tinha passagem pela polícia no Rio Grande do Norte por porte ilegal de arma. A esposa dele, que ainda mora em Umarizal, viria para Mogi Guaçu em maio para morar com o marido. A maior tristeza que eu tenho é porque ele fez com inocentes que não tinha nada a ver com o problema dele, né? Olha que fala, hein? Que fala impressionante, né? As nossas autoridades deviam ter essa mesma consciência.
As nossas autoridades que podiam ter essa mesma consciência. Pô, tá bom, tá na lei que é para soltar. Mas vou soltar o cara drogado e bêbado. Concorda comigo ou não? Ah, me ajuda aí, ô.